Madame Bovary, primeira parte, capítulo 5. A fachada de tijolos situava-se exatamente no alinhamento da rua, ou antes da estrada. Atrás da porta estavam dependurados uma capa de gola curta, uma rédea, um boné de couro preto e, num canto, no chão, um par de polainas ainda cobertas de lama seca. À direita havia a sala, isto é, o aposento onde se comia e se ficava. Um papel amarelo canário, realçado no alto por uma guirlanda de flores pálidas, tremia sobre sua tela, mal estendida. Cortinas de chita branca, guarnecidas de um galão vermelho, entrecruzavam-se ao longo das janelas e, sobre o estreito rebordo da lareira, resplandecia um relógio com a cabeça de Hipócrates, entre dois castiçais folheados de prata sobre globos ovais. Do outro lado do corredor achava-se o consultório de Charles, pequena peça de uns 6 passos de largura, com uma mesa, 3 cadeiras e a poltrona da escrivaninha, os tomos do Dictionnaire des Sciences Médicales, não cortados, mas cuja brochura trazia as marcas de todas as vendas sucessivas por que haviam passado. Ornavam quase exclusivamente as 6 prateleiras de uma estante em madeira de pinho. Um cheiro de refogado penetrava pelas janelas. Durante as consultas, assim como se ouvia da cozinha os doentes tossirem no consultório e ouviam-se contar toda a sua história, vinha, em seguida, dando imediatamente para o pátio onde se encontrava a estrebaria, uma grande peça em mau estado que possuía um forno e que servia agora de depósito de lenha, de celeiro, de despensa, cheia de velhas ferramentas, de tonéis vazios, de instrumentos de cultivo fora de uso e de grande quantidade de outras coisas empoeiradas, cujo uso era impossível adivinhar. O jardim, mais longo do que largo, ia entre 2 muros de argamassa cobertos por uma latada de damascos, até uma sebe de espinheiros que os separava dos campos. Havia, no centro, um quadrante solar de ardósia sobre um pedestal de alvenaria. 4 platibandas ornadas de rosas silvestres rodeavam simetricamente o canteiro mais útil com as vegetações importantes. Ao fundo, sob os abetos, um cura de gesso lia seu breviário. Emma subiu para os quartos. O primeiro não estava mobiliado, mas o segundo era o quarto conjugal. Possuía uma cama de acaju numa alcova de cortinado vermelho. Uma caixa de conchas decorava a cômoda e, sobre a escrivaninha, havia num jarro um buquê de flores de laranjeira, amarrado com fitas de cetim branco. Era um buquê de noiva, o buquê da outra. Ela olhou-o, Charles percebeu-o, agarrou-o e foi levá-lo ao sótão. Enquanto, sentada numa poltrona, estavam dispondo suas coisas ao seu redor. Emma pensava em seu buquê de noiva empacotado numa caixa de papelão e perguntava-se, devaneando, o que fariam com ele se por acaso ela viesse a morrer. Durante os primeiros dias,
ocupou-se em meditar transformações para sua casa. Retirou os globos dos castiçais, mandou colar papéis novos, pintar novamente a escada e fazer bancos para o jardim ao redor do quadrante solar. Informou-se mesmo sobre como fazer para ter um tanque com jato d'água e com peixes. Enfim, seu marido, sabendo que ela gostava de passear de carro, encontrou um pequeno boque de segunda mão que, com lanternas novas e guarda-lamas em couro picotado, chegava-se a assemelhar-se quase a um tilbury. Portanto, ele se sentia feliz e sem nenhuma preocupação. Uma refeição a dois, um passeio à tardinha pela estrada, um gesto de sua mão sobre seus bandós, a vista de seu chapéu de palha dependurado no fecho da janela e muitas outras coisas cujo prazer Charles nunca suspeitara compunha agora a continuidade de sua felicidade. Na cama, pela manhã, deitados lado a lado nos travesseiros, olhava a luz do sol que passava entre a penugem de suas faces douradas, parcialmente cobertas pelas pequenas franjas de sua touca. Vistos tão de perto, seus olhos pareciam-lhe maiores, sobretudo quando ela abria várias vezes seguidas as pálpebras ao acordar. Negros na sombra e azul escuro na claridade, possuíam camadas de cores sucessivas que, mais espessas no fundo, iam clareando na superfície do esmalte. Os olhos dele perdiam-se naquelas profundezas e ele via-se em miniatura até os ombros com o lenço de seda que lhe cobria a cabeça e o alto da camisa entreaberta. Levantava-se. Ela punha-se à janela para vê-lo partir e permanecia debruçada no peitoril entre dois vasos de gerânios com seu penhoar folgado. Charles, na rua, afivelava suas esporas no marco de pedra, e ela continuava a falar-lhe do alto, arrancando com a boca algum pedacinho de flor ou de verdura que soprava em direção a ele e que, esvoaçando, mantendo-se no ar, fazendo semicírculos como um pássaro antes de cair, ia embaraçar-se nas crinas mal penteadas da velha égua branca imóvel diante da porta. Charles, a cavalo, enviava-lhe um beijo. Ela respondia com um sinal, fechava novamente a janela, ele partia. E, então, na grande estrada que estendia indefinidamente sua longa fita empoeirada, pelos atalhos onde as árvores se curvavam, formando uma abóbada entre os trigais que lhe chegavam aos joelhos, com o sol nos ombros e o ar da manhã nas narinas, com o coração cheio de felicidade da noite, com o espírito tranquilo, com a carne satisfeita, ele ia ruminando sua felicidade, como os que ainda mastigavam, após o almoço, o gosto das trufas que estão digerindo. Até o presente, que tivera de bom na existência, teria sido o tempo do colégio, em que permanecia encerrado entre aqueles altos muros, sozinho entre os seus colegas mais ricos ou mais fortes do que ele nas aulas, que riam de seu sotaque, que debochavam de suas roupas e cujas mães vinha ao parlatório trazendo doces em seus regalos? Teria sido mais tarde, quando estudava medicina e nunca tinha a bolsa suficientemente recheada para pagar uma contradança a alguma pequena operária que se tivesse tornado sua amante?
Em seguida, tivera 14 meses com a viúva, cujos pés na cama eram frios como pedaços de gelo. Mas agora possuía para toda a vida aquela bonita mulher que adorava. O universo, para ele, não excedia o círculo sedoso de sua saia e censurava-se por não a amar. Tinha vontade de revê-la, voltava rapidamente, subia a escada com o coração batendo. Emma arrumava-se no quarto. Ele chegava sem fazer barulho, beijava-a nas costas. Ela dava um grito. Não podia impedir-se de tocar continuamente sua travessa, seus anéis, seu lenço. Algumas vezes dava-lhe grandes beijos na face, ou eram pequenos beijos enfileirados ao longo de seu braço nu, desde a ponta dos dedos até os ombros. E ela o repelia, meio sorrindo e aborrecida, como se faz com uma criança que se dependura em nós. Antes de casar, ela julgava ter amor, mas como a felicidade que deveria ter resultado daquele amor não viera, ela deveria ter se enganado, pensava. E Emma procurava saber o que se entendia exatamente na vida pelas palavras felicidade, paixão, embriaguez, que lhe haviam parecido tão bela nos livros.